9h25, vamos fazer a Conexão Brasília. Na Rádio Bandeirantes, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo. Vamos à capital federal, sempre para Cindy Lojas Porto Alegre. Eu disse Cindy Lojas Porto Alegre, o primeiro passo para vender mais é estar na palestra especial do Cindy Lojas Porto Alegre com o Thiago Concer, número 1 em vendas do Brasil. Cindy Lojas Porto Alegre anuncia a Conexão Brasília, aqui 24 graus com céu claro. Bom dia Brasília, bom dia Orengo. Muito bom dia, Osíris, Macalossi e Sérgio, bom dia a todos. E olha, começou a entrar na agenda aqui a reforma administrativa. Aí todo mundo pergunta, mas a reforma administrativa não está pautada no Congresso já há tanto tempo, desde o último governo. O governo Temer ainda falava sobre esse assunto. Mas é que agora há uma provocação feita por ministros. Eu estou falando da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que já deu declarações importantes no sentido de conter os super salários dos servidores, e o ministro Fernando Haddad tentando convencer o presidente para, depois do segundo turno, fazer um ajuste de contas, um ajuste fiscal para buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio fiscal para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, há 2 dias já falou num evento que os juros tendem a cair se o governo fizer o dever de casa, fizer uma reforma administrativa, que segundo ele está lendo aí já nos jornais. Agora, esse movimento todo, ele acaba criando um cenário inclusive para setores produtivos, setores da economia, prepararem uma campanha. E é isso que deve acontecer logo depois do segundo turno, com os setores do comércio, varejo, fazendo uma campanha nacional a favor da reforma administrativa, nos moldes do que foi feito com a reforma tributária, quando as grandes confederações, Confederação da Indústria, teve CNA também, da Agropecuária, teve também a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, se uniram para fazer uma defesa pública, uma campanha publicitária a favor da reforma tributária, e deu certo com avanços significativos, a reforma foi aprovada, agora falta só a regulamentação. E para enfrentar esse tema da reforma administrativa, só com realmente muita pressão. Porque se tem hoje forças no Congresso Nacional que são influentes, são as forças das corporações, dos servidores, os sindicatos, que têm muito poder de lobby e são muito poderosos. E quando a gente fala de super salário, a gente está falando do topo da pirâmide dos servidores públicos. São aqueles servidores que ganham mais do que R$44 mil, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. São carreiras que, na prática, no papel, ganham ali o teto, mas tem os penduricalhos, tem as vantagens, as distorções, verbas indenizatórias, verba de auxílio moradia, verba disso, daquilo, que na prática acaba até dobrando o salário do servidor. E isso custa e muito para o erário. Segundo o Centro de Liderança Pública, há um cálculo que aponta aí o gasto de R$5 bilhões com recursos além do teto do funcionalismo. Então, na prática, um teto que é furado. Se realmente a proposta do fim do supersalário for aprovada, aí o limitador valeria para tudo, para salário, para vantagens, então nada poderia passar dos R$44 mil, que já é um belo salário. Então não dá para ficar incluindo penduricalhos, direitos adquiridos. Agora a questão é que valeria apenas para os próximos servidores. O ponto é esse, que para conseguir aprovar no Congresso Nacional é só nas próximas seleções, porque para mexer neste momento com quem já ganha tudo isso é mais difícil. No caso do supersalário, teria ainda como encontrar um ponto de corte aí para já abranger de alguma forma os servidores. É que a reforma administrativa ela trata de temas muito mais amplos do que esse, até a possibilidade de demissão para baixo desempenho, que hoje é muito difícil que aconteça. Então, o que a gente vê é o seguinte, que a reforma administrativa já tentaram agendar e vencer esse tema no último governo, era uma bandeira do ministro Paulo Guedes, acabou travando no Congresso Nacional, foi levantado também no governo Temer e há muito tempo esse tema é tratado. Então, para conseguir avançar, é preciso ter uma grande mobilização. Agora, o mais viável mesmo é pegar alguns pontos para tentar realmente aprovar, como a história dos supersalários, que é realmente uma discrepância, uma distorção enorme na máquina pública. O governo, e principalmente ministros como Haddad e Simone Tebet, estão empenhados aí em reduzir o déficit público, mas precisam ter lá a aprovação do presidente da área política do governo. A gente está de olho, um grande abraço, até mais.
Obrigado, Orengo. Nossa Conexão Brasília, sempre para Cindy Lojas Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação,